Boa noite. Estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Hoje, para alguns poderá parecer reprise, mas não é. Eu estou entrevistando novamente o professor Alexandre Wunderlich, que esteve conosco na semana passada. Na semana passada nós tratamos sobre a lei anticorrupção. Hoje nós vamos tratar sobre a reforma do Código Penal. E eu explico por que nós estamos fazendo esses dois programas seguidos. Porque é uma rara oportunidade para nós recebermos a visita de um professor, de um advogado, da grandeza e do conhecimento do professor Alexandre Wunderlich. Então estamos aproveitando para fazer dois programas em série com ele. O professor Alexandre Wunderlich, para quem não acompanhou o primeiro programa, ele é coordenador do Departamento de Direito Penal da PUC, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e é advogado criminalista, um dos de maior renome no estado do Rio Grande do Sul. Então, professor Alexandre, nós estamos mais uma vez aqui e hoje é sobre o Código Penal. O Código Penal nosso, que ainda é da década de 40, é mais velho do que eu, né, que já sou mais velho que você, e agora está realmente sendo remodelado, está em projeto, em vias de nascimento. Eu quero inicialmente agradecer o convite para poder estar aqui novamente. Eu tenho uma profunda admiração pelo professor Blatz, com quem eu convivi no Conselho da Ordem dos Advogados por tanto tempo e com quem eu tenho caminhado aí numa trajetória de um direito penal mais democrático daquele que está aí, né? E para falar desse tema, professor Blatz, é um tema que me é muito caro, porque a reforma do Código Penal brasileiro tem causado muita polêmica desde o ano de 2013 até hoje, com o projeto de reforma do Código Penal que vem do Senado Federal, ainda com a chancela do senador Sarney e passando depois a presidência dos trabalhos ao senador Pedro Taques. Foram compilados todos os crimes do nosso país, todas as legislações penais especiais, em curtíssimo espaço de tempo, e se jogou à comunidade jurídica um arremedo de Código Penal, para usar a verdadeira expressão, com deficiências e com equívocos e com um incremento de penas brutal, que é mais ou menos o que o imaginário social e o que o senso comum deseja do direito penal, que o direito penal resolva todos os problemas da sociedade, né? Então, usando da força, da coerção do direito penal, nós possamos resolver problemas sociais de toda a natureza, de toda a ordem que nós temos no Brasil. A academia, os professores de direito penal, sobretudo no centro do país, fizeram um movimento de resistência muito forte a essa reforma do Código Penal brasileiro, exigindo uma redução dos crimes e, por exemplo, do bullying ou do stalking ou da criminalização do jogo do bicho, que tem uma pena de 3 a 8 anos pelo projeto. O jogo do bicho que é tão comum no estado do Rio Grande do Sul, e não estou aqui falando em crimes conexos à contravenção do jogo do bicho, mas sim aquele jogo do bicho que o apontador, inclusive, na esfera trabalhista, consegue vínculo trabalhista, né? Que já tem até uma adequação social da conduta, em todas as loterias tem lá o seu jogo do bicho. Vejam bem que o projeto de Código Penal trata esse jogo do bicho como um crime de médio potencial ofensivo, que foge, inclusive, dos institutos despenalizadores. E é disso que nós estamos tratando, de um punitivismo, de um incremento de penas brutal e assustador e de uma má técnica mesmo de redação. Quem é que diz que é uma má técnica? Os redatores do Código Penal de 1984, da parte geral, professor René Ariel Dotti, o professor Miguel Reale Júnior, somado a outros grandes penalistas, como o professor Juarez Tavares, fizeram um documento dizendo que o Senado deveria abortar esse projeto de código pela sua má redação. Então, é um momento importante. É claro que nós precisamos de reforma, não estamos aqui defendendo que não se reforme o Código Penal. Ao contrário, o Código Penal de 1940, na sua parte dos crimes em espécie, e evidentemente que o direito merece, principalmente nessa nossa sociedade complexa que nós vivemos, uma sociedade da pressa, da aceleração, da coisificação do homem,
Alguns autores já falam que a modernidade acabou, que nós vivemos uma modernidade líquida, onde as categorias são todas efêmeras. Então, assim, nós vivemos sim numa nova ordem social e, como nós ainda necessitamos de ordem legal, nós precisamos de novas normas para atender um novo momento histórico. Mas isso tem que ser feito com cautela. Nós não concordamos em nenhum momento com o incremento de penas. Nós achamos que nós devemos discutir não a criação de novas figuras penais, nós devemos discutir a criação de modelos alternativos à justiça criminal. E que a pena seja efetiva e não uma pena nominal, às vezes, que demora uma eternidade para o sujeito ser punido. Quando ele é punido, já passou tanto tempo do crime que aquela punição é um absurdo. E uma outra questão que hoje também a mídia, pelo menos, tem puxado, né? A exigência de tornar vários tipos penais como hediondos. Não é como se isso resolvesse quando nós estamos com o sistema carcerário completamente lotado. A pena tem que ser efetiva e para que ela seja efetiva nós temos que diminuir o âmbito de incidência do direito penal. O direito penal não pode ser um direito penal teatral ou um direito penal de emergência ou um direito penal expansivo. Nós temos no Brasil crimes totalmente desnecessários. Deixar de entregar o termo de garantia ao consumidor. Às vezes o consumidor nem sabe que tem direito ao termo de garantia devidamente preenchido, mas isso é um crime contra a relação de consumo. A própria legislação contra o meio ambiente, que é um bem jurídico relevante, importante, tem vários dispositivos ali que são dispositivos que não eram necessários. É disso que nós estamos a falar. O que se criminaliza e o que não se criminaliza no Brasil. Para que nós possamos ter, de fato, uma pena efetiva, nós temos que diminuir o âmbito de incidência, para que aquelas condutas que ficarem depois desse filtro, que elas possam ser processadas, julgadas e as pessoas possam cumprir efetivamente as suas penas. O modelo de código que querem nos apresentar, o Senado Federal, é um modelo punitivista, é um modelo de aumento de penas. Eu vou dar alguns exemplos, Blas. A pena do homicídio passa de um patamar mínimo de 6 para um patamar mínimo de 8. O homicídio doloso. O homicídio culposo passa de uma pena mínima de 1 para uma pena mínima de 2. Até se pode entender que se aumentaram os patamares mínimos dos crimes contra a vida. Agora, sonegação fiscal. Sonegação fiscal hoje está prevista na Lei 8137 de 1990. Tem uma pena mínima de 2 e uma máxima de 8. No projeto de código, ela passa para uma pena mínima de 3 e uma pena máxima de 8 anos. A lavagem de dinheiro vai ter uma pena máxima de 18 anos. Será a pena máxima de mais gravidade. E depois o homicídio. Que será de 6, que será de 8 a 13. A 13. O homicídio passa de 6 a 12. Passa para 13. O homicídio simples passa para 13. Sim, já estou com qualificado. Qualificado, sim. Qualificado seria de 12 a 20. Agora, lavagem de dinheiro, 18 anos de pena máxima. Eu fiz uma comparação esses dias num encontro que nós tivemos na OAB. A pena de lavagem de dinheiro de 3 a 18 anos. O mesmo código cria uma figura penal nova, a clonagem de seres humanos. Se isso for possível, é crime, com uma pena de 2 a 8. Então, lavar dinheiro tem uma pena de até 18 anos, mas clonar um ser humano, se fosse possível, teria uma pena de 8. Vejam, então... É a valorização do material sobre o humano. Eu chamo de exatamente disso, mas a inversão da escala de bens jurídicos, a inversão axiológica dos bens jurídicos. Que, de certa forma, sempre aconteceu na história do país, porque quando nós tivemos as ordenações afonsinas, manuelinas, filipinas e o Código Criminal do Império, desde lá, nós sobrecarregamos o patrimônio em detrimento até da liberdade, da integridade física. A pena do furto é muito maior do que da lesão corporal. É que sempre a lei penal ela foi usada como instrumento de dominação das elites, né? E que estavam protegendo a si próprias. Exatamente. Só que veja bem, nós estamos em 2014 e o sistema financeiro vai ter uma repulsa de pena maior do que a clonagem do ser humano. Persiste o equívoco, né? O nosso bem jurídico maior é a vida.
O direito penal clássico ele deveria ficar mais centrado para aqueles bens jurídicos onde ele foi criado. E essa criminalidade nova deveria ser afastada do Código Penal brasileiro. Isso pode ser diletantismo penal, nós vamos me chamar, Alexandre, a nefelibata da ciência penal, porque isso não vai acontecer. Nós não vamos retirar a sonegação fiscal, nós não vamos retirar os crimes contra a relação consumo ao meio ambiente. O direito penal veio para tratar desses bens jurídicos modernos, isso está acontecendo em todo o mundo, né? O que nós temos que fazer, talvez, é diminuir um pouco esse impacto, né? E pensar quais as consequências disso. Isso é um outro problema também. Nós vamos deixar para o segundo bloco. Eu queria tratar sobre a questão das drogas. Porque hoje, o que se sente é que também o direito penal e todo o instrumento repressivo estatal, ele está gastando toda a sua energia em cima das drogas, que ocupa a maior parte dos processos criminais, a maior parte dos presídios, enquanto outros setores estão sendo deixados de lado. Então, eu gostaria, no segundo bloco, que nós, e você vai ficar conosco, para que nós conversássemos sobre a questão das drogas, sobre não a questão da legalização, mas a questão, eventualmente, da descriminalização para o usuário, ou então formas de controle melhor do que existe hoje, em que a polícia passa 90% do tempo em cima do tráfico de drogas. Nós voltamos em seguida com o professor Alexandre Wanderlich para conversarmos sobre este tema, o novo Código Penal, em seguida no segundo bloco. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema direito. O tema de hoje é o novo Código Penal, ou o projeto do novo Código Penal, que está em tramitação no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado. E para conversar sobre o assunto, o meu convidado hoje é o professor Alexandre Wanderlich. E nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre as questões gerais do Código Penal, que está merecendo severas críticas, não é? Eu gostaria, assim, no início desse segundo bloco, para pegar o gancho do primeiro, que fosse abordada a questão das drogas, né? O tráfico de drogas, a punição do usuário, a punição do pequeno traficante. Qual é a perspectiva que se tem aí? Bom, a questão apareceu num primeiro momento como fruto da comissão de juristas que elaborou a primeira versão do projeto do Senado Federal de Reforma do Código, apareceu como um marco na história do Brasil, porque descriminalizava o uso de substância entorpecente para fim pessoal em local privado, dizia a lei. Evidentemente que essa discussão é uma discussão que, assim como outros temas relevantes, tem uma certa resistência. Eu sempre digo que drogas, aborto e eutanásia são temas que as casas legislativas não conseguem debater sem se desapegar das suas paixões. Num primeiro momento, nós comemoramos como, olha, tratar o usuário de substância entorpecente como
não um criminoso, mas dar-lhe um tratamento como de saúde mental. Como saúde, questão de saúde, né? Exato. Mas isso não ficou assim, dessa forma. Depois que houve mais de 800 emendas ao projeto de reforma do Código, acabaram retirando esse dispositivo e apresentando à comunidade civil e jurídica a criminalização do uso da substância entorpecente. Veja bem, essa discussão é uma discussão atual. Não é no Uruguai, aqui do lado, que isso está acontecendo. Os Estados Unidos, em vários estados? Exatamente. Blatz, para quem sempre defendeu uma política criminal mais voltada à Europa, com modelo de Espanha, Portugal, França, Itália, comunidade europeia em geral, sempre teve uma certa resistência à política criminal norte-americana, que é uma política criminal do encarceramento, da punição, da severidade. É a maior massa de encarcerados, até mais que o Brasil, nos Estados Unidos, só perde para a China. Agora vem os Estados Unidos... Nós somos o terceiro, né? Somos o terceiro, com 500 mil. Agora, nós vamos copiar o modelo norte-americano no que tange a descriminalização do uso de substância entorpecente, porque nós sempre tivemos esse desafio entre copiar a Europa ou copiar os Estados Unidos. E os professores de direito penal sempre se vincularam mais a um direito penal minimalista, de modelo de comunidade europeia, que não admite pena de morte, etc. Agora os Estados Unidos vira o jogo e propugna... Não, e inclusive o seguinte, né, Alexandre? Quando se ouve críticas à descriminalização, esta crítica é feita dirigida ao Uruguai, porque o Uruguai, neste conjunto, é o elo fraco que pode ser atacado. Mas essas pessoas que atacam a política do Mujica, né, são pessoas que não se negam a olhar o que os Estados Unidos estão fazendo. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda são o padrão de pensamento deles no sentido do combate ao tráfico. Exato. Então, há um problema de essência do pensamento. A sociedade mais punitivista que eu conheço, de todas as que eu já estudei, é a norte-americana. E ela está dizendo que o uso de substâncias entorpecentes deve ser descriminalizado. Onde nós vamos ficar nesse meio tempo? O nosso projeto de código, na sua última versão, opina pela criminalização, ou seja, não vai mudar nada. Se encarcera o traficante e se pune também o usuário de substância entorpecente. Eu acho que é relevante pensar, Blatz, quando se tem um projeto de reforma do Código, aquilo que ninguém pensa. Quando se criam figuras punitivas novas, quando se aumentam penas, quando se limita a espécie de progressão de regime, nós temos que pensar a longo prazo, nós temos que pensar daqui a 20 anos. Qual é o impacto carcerário que isso vai gerar daqui a 20 anos? Vejam, eu não estou descriminalizando condutas, eu não estou tirando gente da cadeia, eu estou colocando figuras penais novas, eu estou aumentando a pena da lavagem de dinheiro, eu estou criando figuras do enriquecimento ilícito. Para que o público possa entender, daqui a 20 anos, um sujeito que era condenado por corrupção a uma pena de 5 anos, daqui a 20 anos ele vai ser condenado por corrupção e enriquecimento ilícito e por lavagem. Aquela pena que era de 5 vai passar para 15. Qual o impacto carcerário disso? Quantos juízes de execução nós vamos ter que ter? Quantas vagas nos presídios nós vamos ter? Quantos médicos do sistema prisional nós vamos ter? Será que não é uma irresponsabilidade se fazer uma política criminal legislativa sem ter nenhum amparo de plano de gestão dessa massa carcerária que está por vir? Há alguns autores, em alguns países também funciona assim, quando o projeto legislativo de matéria penal é oferecido à Casa Legislativa, simultaneamente há também um laudo de expectativa carcerária para a criação de vagas. Questão de planejamento. Exatamente. No Brasil se criam figuras penais, geralmente depois de algum episódio, no calor dos acontecimentos, se aumentam penas sem nenhuma responsabilidade. Nós deveríamos ter no direito penal o que tem na lei de responsabilidade fiscal. Nós podemos fazer uma nova lei penal, mas com responsabilidade. Me diz uma coisa, este projeto que está tramitando
É o Pedro Táxi agora que está... Exatamente. Quem é que assessora ele, juridicamente? Quem são os luminares do direito penal que estão assessorando esse trabalho? Esse trabalho tem algum tipo de assessoria ou ele é feito todo pelos senadores e pelas assessorias parlamentares? O projeto ele surge de uma comissão de juristas. Essa comissão de juristas, hoje, eu não posso atribuir a ela mais a versão final do projeto. Quando a comissão de juristas apresentou, capitaneada pelo ministro do STJ, gaúcho, Gilson Dipp, tinha nomes como Luiz Flávio Gomes, professor de São Paulo, Marcelo Leonardo, professor em Minas Gerais, professor René Dotti acabou saindo dessa comissão porque se incompatibilizou, e delegados de polícia, defensores públicos, advogados, Técio Lins e Silva foi o representante da Ordem dos Advogados, uma comissão muito plural, né? Só que esse projeto inicial, quando caiu na mão do senador Pedro Táxi, ele acabou recebendo mais de 800 emendas e 147 projetos legislativos, que acabaram por desnaturar a versão inicial. A versão inicial já era ruim, ficou muito pior, né? E pelo que eu sei, quem assessora o senador Pedro Táxi é o Ministério Público, porque ele é membro do Ministério Público do Mato Grosso. Então, inclusive há um professor nosso aqui do Rio Grande do Sul, professor Douglas Ficha, membro do Ministério Público Federal, que pelo que eu sei assessora ou contribuiu de alguma forma, isso também é público, com esse projeto, a adequação da crítica que foi feita. E nós discordamos dessa posição, achamos que nós deveríamos limitar muito mais o poder punitivo do Estado do que ele já tem. Não acreditamos que isso vá poder contribuir para a democracia do país, punindo cada vez mais. E o que nós vemos no projeto é muito mais do mesmo, punição, punição, punição. Não se investe em políticas alternativas aos modelos tradicionais, que o modelo tradicional é polícia, processo e cadeia. Em resumo, é isso. E qual é o peso que tem sobre os congressistas como um todo? Porque essa questão é a seguinte, isso tem uma comissão, essa comissão está liderada pelo Pedro Táxi, que é o relator, e isso vai ser apresentado ao plenário. A nível de plenário, tem alguma perspectiva de que isso possa mudar ou isto vem como um pacote pronto e vai passar meio que... A ideia era que viesse um pacote pronto que tivesse sido aprovado antes das eleições. Mas houve tanta resistência por diversas entidades que isso acabou retardando um pouco, o que pode até mesmo alterar a relatoria do projeto em razão da candidatura do senador Pedro Táxi ao governo do Mato Grosso. Sim, porque ele está concorrendo, poderá ganhar. Quando esse programa for ao ar, isso já estará definido, mas por enquanto não. Exatamente. Então nós vamos ter ainda algum tempo de discussão do projeto. Na Conferência Nacional dos Advogados, que eu tive a oportunidade de participar agora recentemente, no painel que discutiu a reforma, a proposta era de que a ordem fosse contra o projeto e que ele fosse abolido. Mas isso não vai acontecer, infelizmente, em razão dessa pressa do Senado e em razão muito mais também de que a coisa que mais dá voto, na minha humilde opinião, é jogar com a sociedade civil naquilo que ela mais necessita, que é de segurança. Então há sim uma criação de um mito, de um populismo penal. De que isto vai resultar em segurança quando não é verdade. De que eu fiz a minha parte, eu aumentei as penas, eu criei figuras penais novas para acabar com a corrupção, com a violência, como se a toque de mágica nós pudéssemos fazer um cálculo aritmético, quanto mais pena, menos violência. E isso, estudos há muitos anos já se sabe que não é verdade. Nós precisamos ter políticas públicas de base para minimizar os efeitos da violência. Para nós encerrarmos, estamos chegando no fim do programa, tem alguma questão que eu poderia ter feito e não fiz, que você gostaria de tratar dela? Blatz, eu acho que uma das questões mais importantes quando se pensa em reformar o Código Penal brasileiro é responder algumas perguntas. Como nós queremos punir? Por qual razão nós queremos punir? E de que forma, né, nós vamos punir? Quando nós vamos punir? O Brasil não discutiu isso.
Quando eu falo em discussão de modelos alternativos à justiça criminal, é ser disso que a justiça criminal faliu. É ser disso que nós temos uma massa de presos jogadas ao ócio e até mesmo a própria criminalidade dentro do cárcere. Então, se nós olharmos um pouco para o mundo, nós podemos pegar modelos alternativos. A justiça restaurativa para determinados delitos de menor potencial ofensivo é uma justiça de encontro, é uma justiça de diálogo. Outros modelos, como até mesmo a questão das drogas, uma justiça terapêutica, até mesmo uma justiça como existe em Portugal, que eles chamam de infração de mera ordenação social, que são infrações sem dignidade penal para os crimes fiscais, esses modelos não foram discutidos. O Brasil reforma o seu código, reúne toda a legislação dos últimos anos num documento só, que é um princípio de reserva dessa codificação, que é importante, mas ele não pode fazer isso de uma forma atabalhoada e sem critérios. A pena da lavagem de dinheiro não pode ser 5 vezes maior do que um delito de estupro. Não pode ser muito maior do que um delito de homicídio. A pena da lavagem de dinheiro tem que ser compatível ao bem jurídico que ela tutela. Acho que o maior recado que se pode dar do programa, deixar ao programa para os teus ouvintes, é um pouco mais de respeito aos princípios básicos de um direito penal racional. Muito obrigado, professor. Nós tivemos hoje a presença do professor Alexandre Vanderlich, que é coordenador do Departamento de Direito Penal da PUC e que esteve nos brindando com essa conversa sobre a reforma do Código Penal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário.